Glória a Deus, vocês estão bem? Que bênção estar aqui com vocês hoje, para poder compartilhar a palavra de Deus, deixar com que o Espírito fale aos nossos corações, amém? Você está feliz? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você hoje rapidamente uma palavra. A gente vai começar lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Senhor, nós te damos graças por estarmos diante de Ti nessa noite, porque nós podemos aprender e absorver da Tua preciosa palavra. Nos ajuda, Senhor, ensina os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Amém? Quem aqui tem uma mente sã? Quem aqui tem poder de Deus? Amor do Senhor derramado sobre o seu coração? Eu estive pensando um pouco a respeito disso. Eu acredito que o medo talvez seja uma das marcas registradas da nossa geração, do mundo no qual nós vivemos hoje. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu fui dar uma olhada no Instagram e uma página que eu sigo postou algumas fobias que são raras. E aí eu falei, eu tenho que anotar isso para poder levar para eles. Triscaidecafobia. Aversão profunda ao número 13. Optofobia, medo de abrir os olhos. Anatidaefobia. Ou, meu irmão, se você tiver isso aqui, você me perdoe. Medo de que em qualquer momento, em qualquer lugar, um pato possa estar te observando. Meu irmão! Isso sem falar o medo de falar em público, né? Eu descobri esses dias também que as pessoas elas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Meu irmão, olha só que coisa assustadora. Quer dizer que se você for a um funeral, a um enterro, você prefere estar lá no caixão do que ter que falar alguma coisa sobre o morto. Isso é muito forte. Então a gente vive, né, dentro desse contexto. Tem gente que tem medo de lugar aberto, gente com medo de lugar fechado, pessoas com medo de solidão, pessoas com medo de multidão, pessoas com medo de ficar solteiras. Aqui não tem ninguém assim. Graças a Deus. Pessoas com medo de se casar, pessoas com medo da vida, pessoas com medo da morte. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que, por vezes, o medo, ele não é só um sentimento, ele é um espírito. Eu não sei, mas acredito que aqui talvez haja algumas pessoas que têm que lidar com medo, com ansiedade, com preocupação. Eu, pelo menos, preciso. Eu não estou falando aqui, né, de um medo racional ou de uma preocupação que é legítima. Não estou falando sobre as advertências protetoras da sabedoria, sobre os conselhos piedosos, não é nada disso. Eu estou falando do medo. É aquele sentimento, né, aquela preocupação incessante que te deixa inquieto, que te faz acordar de noite, que te atrapalha a viver o teu dia. É aquela sensação incômoda que às vezes fica beliscando no seu calcanhar. Em que os piores cenários se tornam as únicas probabilidades em que você consegue pensar. Eu acredito que medos como estes, ao invés de só mexer na nossa pressão arterial, eles precisam ligar um alerta de incêndio no nosso coração.
Porque muitas vezes nós nos encontramos completamente paralisados por causa do medo. O medo, ele é um dos principais esquemas de Satanás para paralisar o povo de Deus. E ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso, sobre o espírito de intimidação. Deus tem me chamado para orar contra esse espírito, contra esse sentimento que por vezes ronda a minha vida. Eu acho que o medo, ele não é só uma coisa com a qual eu estou familiarizada, sabe? É uma tentação que me contaminou desde que eu consigo me entender por gente. Eu sentei ali do lado do pastor Eric agora e ele falou assim: "Ei, como é que você tá?" Eu disse: "Com medo." Nervosa, sempre fico nervosa. E ele: "Que isso, Tatati? Não, vai lá. Fala o que Deus colocou no seu coração e seja você mesmo." Eu disse: "Agora ele vai pregar a minha mensagem para mim." Eu não estou definitivamente 100% liberta do medo, mas eu consigo pensar um punhado de vezes em que eu guiei e conduzi a minha vida, não por aquilo que eu acreditava ser a vontade de Deus, mas por esse sentimento de estar acuada. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu fiz o meu primeiro vestibular. Quem aqui que é da época do vestibular, gente? Quando tinha prova escrita, estamos ficando velho. Fiz o meu vestibular e aí você precisava marcar a tua opção de curso antes. Eu não tinha feito cursinho, eu não tinha estudado, não tinha feito nada. Eu falei assim: quer saber de uma coisa? Acho que eu vou marcar, sei lá, jornalismo. Marquei jornalismo, fiz a prova para jornalismo. E, meu irmão, fui viver a minha vida. Um belo dia, eu já estava de férias, uma amiga minha do colégio me ligou e falou: "Nathalie, você viu a última chamada da UF? Para o curso que você se inscreveu?" Eu disse: "Não." Ela: "Teu nome está lá. Você passou. E você tem que fazer a sua inscrição logo, rápido." E eu disse: "Meu Deus, e agora?" Eu fiquei completamente atordoada. Porque eu falei: eu nunca vou fazer um curso desse. E aí eu peguei a minha nota e disse: jornalismo eu não faço. Mudei para o bacharelado interdisciplinar em ciências humanas. Era uma coisa que estava ali no fundo do meu coração, sabe? Uma inclinação. E eu simplesmente decidi deixar de lado porque eu me senti incomodada. Eu falei: eu vou fazer jornalismo, eu vou ter que falar em público. E olha o que eu estou fazendo agora. Deus tem ou não tem senso de humor? E muitas vezes eu fui conduzindo a minha vida dessa maneira. Já cheguei para o William milhares, inúmeras vezes, falei com ele: "Não me coloca para pregar. Eu não quero pregar." Eles: "Por quê?" Eu: "Porque me desgasta antes, me desgasta na hora, me desgasta depois. Eu fico absolutamente nervosa. Para mim é muito difícil." E eu estou aqui hoje, meu irmão, porque eu decidi passar por cima. E é assim que a gente faz na vida, a gente passa por cima. Porque você ou conduz a sua vida pelo temor de Deus ou pelo temor de homens. Ou você conduz a tua vida por poder que vem do alto. Ou você conduz a tua vida pelos teus sentimentos. E eu decidi que eu vou andar de acordo com aquilo que Deus me disse. Que independente dos meus sentimentos e das minhas inseguranças, dos meus medos, eu vou prosseguir. E é por isso que a palavra de Deus nos fala tanto a respeito disso. É por isso que Deus considera isso tão importante. Ao ponto de que nas escrituras, alguma tradução desse comando, "não temas", é dada por mais de 300 vezes. Isso vai ser definido de maneiras diferentes, a gente vai ter variações diferentes, mas é basicamente a mesma coisa. Deus está sempre nos dizendo, todos os dias: não tenha medo.
E Ele insiste nisso porque Ele nos criou e Ele nos conhece. Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe a tendência que nós temos de estremecer. E na verdade isso é tão crítico e importante que a gente chega aqui no Novo Testamento e a gente encontra Paulo escrevendo uma carta para esse jovem chamado Timóteo, dizendo: isso é o que você precisa saber na tua vida e no ministério que Deus está te enviando. Você vai passar por coisas nessa jornada. Inevitavelmente você vai passar. Mas enquanto você caminha, você precisa lembrar que Deus nos dá e nos oferece muitas coisas, mas o medo não é uma delas. Deus não nos oferece o medo. Então eu quero que Deus nos visite nessa noite. Visite os nossos medos. Você tem medo de quê, meu irmão? Medo do desconhecido, medo de perder o controle da sua vida, medo do futuro, medo da dor, medo do sacrifício. Eu separei aqui 3 tipos de medos que eu acredito que são mais comuns e os antídotos para cada um deles. Amém? Primeiro medo. O medo do homem. Nós tivemos aqui na igreja, um tempo atrás, uma série de pregações, Perdendo o Medo dos Homens. Alguém aqui já ouviu? Amém. Se você ainda não ouviu, está disponível lá no Spotify, no YouTube também. Você pode procurar e ouvir um pouco dessa palavra, ser abençoado por ela. Mas nós usamos esse termo, medo do homem, para poder descrever o coração de alguém que age ou diz, ou que não age e não diz determinadas coisas por causa do medo daquilo que os outros podem pensar. Eu cresci, sabe, com síndrome de boazinha. A menina comportada, quietinha, que nunca fazia bagunça, nunca trazia transtorno. E para mim, conceber a ideia de fazer qualquer coisa que fosse errada e desagradasse as pessoas, era um negócio que me deixava desestruturada. Esses dias eu peguei um Uber. O William fala: você sempre tem uma história com Uber. No dia que eu parar de andar de Uber, Deus vai me dar um carro, amém? Mas aí eu vou ter que parar de pregar, porque eu não vou ter mais história. E aí ele foi me deixar em casa com as crianças. E sempre que a gente vai chegando lá perto de casa, eu vou ficando meio tensa, assim, sabe? Por quê? A viagem no aplicativo para minha casa acaba no meu portão. Só que entre o meu portão e a minha casa, de fato, tem mais do que, William, uns 200 metros? 300 metros. E um morro bem íngreme, que o Tito morre de preguiça de subir. E aí, quando eles vão chegando perto, eu já vou avisando: olha, é lá para dentro do portão. Eu sei que a viagem acaba aqui, mas se você puder seguir para mim, me levar até lá em cima, vai ser ótimo, porque eu estou com as crianças e tal. E aí eu fui, né, e fiz isso esse dia. E quando eu cheguei no portão, o moço falou: não vou entrar. Eu disse: não, moço, mas é só um pouquinho para frente. Se você puder entrar, para mim vai facilitar muito a minha vida e tal. Eu com as crianças por perto, né? A Eva no colo, o Tito do meu lado. E ele: não posso, a viagem acaba aqui e tal. E ele até chegou a entrar um pouquinho, mas não quis subir o morro. Aí eu disse: não, tudo bem. Desci e fui fazendo a minha via cruz, subindo o morro. E no outro dia eu precisei pegar um Uber de novo. E aí dessa vez eu peguei sozinha. Cheguei no meu portão, o que eu fiz? Moço, muito obrigada. Vou descer. E fui entrando. E aí ele me viu entrando, buzinou: moça. Eu virei para trás: oi, moço. Ele: eu te levo. Aí eu: não, moço, precisa não, tá tudo bem, a viagem acaba aí no portão e tal. Ele: moça, entra aqui no carro, eu vou te levar. Aí eu entrei, ele foi subindo comigo, e ele falou: por que você não me explicou que era lá dentro? Eu falei: moço, porque eu fui fazer isso ontem, o cara acabou comigo.
Eu saí arrasada. Ele ficou indignado, transtornado. Mas não é possível, como é que uma pessoa faz isso? E o que você falou com ele? Eu disse, ok. Aí ele, olha moça, você tem que aprender a ser mais sem educação. Falei, gente, se eu tivesse sentado com esse cara 2 anos atrás, eu não tinha pago terapia. Se você tá certo, meu problema é esse. Minha mãe me criou muito educada. Não, você tinha que ter insistido para ele subir e ido até lá em cima com você, que não sei o que, me deu um maior sermão. E aí eu pensei, quantas vezes na minha vida eu fiquei quieta. Ah, tá bom, você gostou do corte de cabelo? Tá ótimo. Chega em casa... Tiago, o seu eu amo, tá? Não. Fica em paz. Ah, come isso aqui, tá uma delícia. Eu como, tá horrível. E continuo comendo, porque eu não sei dizer não. Precisei trabalhar em loja uma vez e foi péssimo, porque eu ficava com dó de quem estava comprando, não sabia vender. E eu falei, meu Deus, eu preciso vencer isso na minha vida, eu preciso aprender a me posicionar. Eu acredito que o medo dos homens é, sem dúvida nenhuma, uma das formas mais paralisantes do espírito de medo e de intimidação. E nós vemos ao longo da palavra de Deus, muitos homens e mulheres tendo que enfrentar a intimidação por parte dos homens. Neemias, por exemplo, quando ele chega até Jerusalém, ele precisa reconstruir os muros, ele começa a fazer aquele árduo trabalho, e ele precisa ouvir de Sanbalat e Tobias o que? Ah, seu bocó! Faz mesmo esse muro aí, porque se subir uma raposa, cai tudo! Tem Sanbalat e Tobias por aí, meu irmão? Cai uma pena aí, vai tudo para o espaço. Esther precisou, enfrentar com ousadia a intimidação, ser desrespeitada por Amã. Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 17, Israel está lutando contra os filisteus e eles têm esse guerreiro que contava com mais de 3 metros de altura. Eu quero que você pare por um momento e imagine isso. Pensa aí numa cesta de basquete. Esse cara, ele tinha 15 centímetros a mais do que uma cesta de basquete. Ele era enorme, imenso. A lança dele, a Bíblia diz que só a ponta dela pesava 7 quilos. A armadura dele tinha mais de 90 quilos, então ele era, obviamente, um cara muito intimidador. E a palavra de Deus diz que ele atormentou os filhos de Israel por 40 dias. Dizendo, ei vocês, mandem um só guerreiro para poder ter comigo. Se esse cara me ganhar, a gente entrega a batalha inteira. E o que os filhos de Israel fazem? Eles se escondem. A Bíblia diz que eles vão procurar rochas, eles ficam intimidados. Então a gente tem esse grupo de homens completamente amedrontados. Quando nós temos esse rapazinho chamado Davi, que vai até o acampamento para poder servir os seus 3 irmãos mais velhos que estão na guerra. E quando ele chega lá com a comida, fala, oi galera, tudo bem, tudo bom, tudo certo? Ele pega justamente o momento da afronta de Golias. E quando ele escuta o que Golias está dizendo, ele diz, quem é esse filisteu incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? E sabe o que eu acho engraçado? Davi ele não pensa muito, ele só vai. Meu irmão, o cara está entregando comida, olha a coisa mais aleatória. Ele chega no rei e diz, eu vou. E aí o rei fala, cara, não dá. Não dá para tu.
Eles não dá sim, eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão, porque Deus era comigo. O rei veste ele de armaduras, enfim, ele vai todo desengonçado. Não, vou sem. Pega a pedra, pega a fundo aí, ó. Parte para baixo. Gente, se fosse eu ia ficar meditando naquilo um tempão. Rapaz, você viu o que aquele cara falou? Ia para casa pensando. Ia ficar uns 3, 4 dias. O homem simplesmente resolveu a situação. E quando ele chega perto de Golias, ele é profundamente intimidado, porque Golias zomba dele. Imagina um cara desse tamanho zombando de Davi. E a Bíblia diz que Davi tinha uma aparência gentil, era um cara, sabe, tipo, ameaça nenhuma. Lá no versículo 43, disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu, algum cão, para tu vires a mim com paus? Ele não conseguiu nem ver o que estava na mão de Davi. De tão longe que estava assim. E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, venha a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Então a gente tem esse momento emocionante da vida de Davi, em que ele é movido por apenas uma coisa, que vence a intimidação e o medo dos homens, poder de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Você não recebeu um espírito de medo, mas um espírito de poder. Davi, um cara que não tinha ainda na antiga aliança uma visitação plena do Espírito Santo, descobre algo que às vezes nós, da nova aliança, demoramos a entender. Que o primeiro antídoto contra a intimidação vem dos céus. No Salmo 27, Davi está falando sobre esse momento e ele diz, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha força, Ele é o meu poder. A quem temerei eu? Quem recearei? Meu irmão, a cura do medo dos homens não está, sabe, naquela conversa de ame-se, acredite em você mesmo. A sutil arte de ligar não sei o que lá das contas. A cura do medo dos homens acontece quando nós colocamos a nossa confiança e segurança no Senhor. Davi olha para ele conhece as limitações dele, ele sabe quem ele é, mas ele sabe quem Deus é. Queridos, gigantes estão se opondo a você agora. O Senhor é a força e o poder da sua vida. Ele é muito maior do que qualquer tipo de intimidação. Não deixa isso te roubar do seu propósito. Se você precisa tomar decisões, se você precisa caminhar, se você precisa ir em direção ao seu propósito, não deixa a opinião das pessoas te roubar disso. Em João, no capítulo 12, diz que muitas pessoas e autoridades creram em Jesus, mas não o confessavam por medo de serem expostas e expulsas. Até mesmo Pedro, nós vemos que andou com Jesus, que era um dos seus discípulos.
o negou por 3 vezes, porque ele teve medo dos homens. Agora veja que interessante, porque Pedro não era um medroso propriamente dito. Ele não era. Pedro era um covarde. Bom, eu não conheço muitos covardes que afrontam um exército. Isso é literalmente o que ele faz. Quando os soldados se aproximam de Jesus, ele simplesmente desembainha a espada e entra numa luta contra um grupo de homens que está armado. Mas esse mesmo homem cheio de coragem, atitude e ousadia é, um pouco mais ali para frente, intimidado por uma serva, por um questionamento. Tem uma coisa muito curiosa nisso, porque é muito fácil nós sermos confiantes quando os nossos desejos e a vontade de Deus caminham juntas. Quando Deus está fazendo aquilo que a gente espera que Ele faça. Mas quando Deus muda a direção, então é bem aí que a nossa esperança e confiança começa a coalhar. Então muitas vezes nós temos expectativas e sonhos, e Deus vira para nós e diz, não é por aí, a direção é outra, e Ele faz outros movimentos. E aí nesse momento é quando a gente se desestrutura. Jesus está na água, Pedro diz, eu vou. E ele vai. Mas Pedro afundou. Mas foi o único que chegou em casa molhado. Quando aquele mini exército aparece, ele diz, eu vou afrontar esse exército, porque eu sei que Jesus vai limpar minha barra, como ele sempre fez. Então ele fere a orelha do servo do sumo sacerdote. E sabe o que acontece? Jesus é preso. Isso é algo que nenhum dos discípulos esperava. Embora Jesus tivesse dito uma dezena de vezes, eu vou ser traído, eu vou ser entregue na mão de pecadores, eu vou ser morto e eu vou ressuscitar. Gente, Jesus disse claramente, várias vezes. E o que eles fizeram, os discípulos, ignoraram isso. Então, certamente, eles pensavam que Jesus, de alguma forma, se livrasse daquela situação, porque ele já tinha feito isso antes. Mas quando Jesus é, então, preso e levado ao sumo sacerdote, aí as coisas mudam completamente. E aí aquela pequena serva olha para Pedro e diz, você é um deles. Ele se intimida e diz, não tenho parte com este homem. Agora, mais interessante ainda é que esse homem, cerca de 30 anos depois, ele vai ser conduzido até uma cruz por amor a Jesus. Por não negar o seu Senhor. O que acontece entre um momento e outro? Jesus diz, poder virá sobre você. Pedro está revestido de poder, querido. Poder que vence intimidação. Nenhum discípulo acompanhou Jesus. Mas eu quero ler para você a oração que André fez ao ser martirizado. Também numa cruz. Ó boa cruz, que o corpo de Jesus recebeste a formosura. Tanto tempo desejada, tão ardentemente amada, sem descanso procurada. Para minha alma ansiosa estás por fim preparada. Retira-me dentre os homens e devolve minha vida ao Mestre a quem pertenço. Por ti me receba aquele que por ti me resgatou. Amém. Essa é a oração de um homem covarde, que foi cheio do Espírito e do poder de Deus. Jesus diz, naquele dia, no dia do Pentecostes, vocês serão revestidos e vocês vão pregar o Evangelho pela Judéia, Samaria, até os confins da terra. Meu querido, não importa onde você esteja, não importa qual que é a sua área de influência, Deus te chamou para brilhar nesse lugar. E você não pode se intimidar.
poder de Deus. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em você, opera através de você. Davi não tinha isso e ele derrubou um gigante. O que você pode fazer, meu irmão? Caminhando com o mesmo Espírito que ressuscitou e levantou Jesus de dentro de uma cova. Chega, meu amado, de andar amedrontado, achatado por um complexo de inferioridade com medo do que as pessoas vão pensar. Vá rumo ao teu propósito. Lá em Isaías 51, Deus diz: quem vocês pensam que são para temer a homens? Se eu cuido de vocês. Porque a grande tolice incluída no temor de homens é que muitas vezes nós estamos colocando os nossos esforços em agradar pessoas que são tão falhas quanto nós. E muitas vezes nós nos preocupamos mais com o que essas pessoas estão dizendo do que com aquilo que Deus já afirmou a nosso respeito. Toda vez que você para e se intimida por medo dos homens, você diz para o Senhor que o sacrifício dele por você não foi suficiente. Medo do futuro. Esse é um dos mais comuns. Geralmente as minhas preocupações em relação ao futuro envolvem a saúde e a segurança da minha família. Mas as suas podem ser outras. Eu cometeu o erro de olhar o TikTok. Eu tinha um aplicativo, mas nunca tinha olhado. E aí comecei a rolar o feed do TikTok. Meu irmão, é criança que morreu afogada. É criança que apareceu uma manchinha no nariz e aí de repente morreu. É criança que estava brincando na sala, na cortina, se enrolou no fio da cortina e a babá não viu no outro cômodo. E aí eu saio do TikTok assim, meu Deus. Eu vou para a cozinha, mas eu fico indo toda hora na sala para ver a Eva, porque a cortina, meu Deus, e eu nem tenho cortina. O William às vezes olha para mim e fala assim, você precisa de preocupação real, porque você está inventando coisa. Uma vez conversando com o pastor Cláudio, ele disse para mim assim, minha filha, você é uma bênção, mas você tem um problema muito sério, que se chama incerteza, e esse é o seu calcanhar de Aquiles. Porque onde eu não controlo, sabe, eu me desfaço. Ele diz, o que você não vê, acaba com você. Uma vez lendo um livro, eu não vou lembrar o autor, ele disse uma coisa que me marcou muito, e eu só lembro dessa frase. Ele disse, passei por muitas tribulações, e algumas delas me aconteceram. Por quê? A gente está o tempo todo vivendo coisas que na realidade nunca aconteceram. Mateus capítulo 6, versículo 27. Jesus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Jeová Jireh. Amém? É assim que ele se apresenta para nós. Provedor, aquele que cuida de nós. Nós estamos selados pelo amor e cuidado de Deus. É assim que se vence o medo do futuro, com o espírito de amor. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Vamos lá, rapidinho.
Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Amém? Problemas, querido, vão vir e ir. Jó capítulo 5, ele diz: assim como a fagulha ela voa para o ar, também o homem nasce para problemas, né? Então dificuldades acontecem. Mas quando isso acontecer, meu irmão, e você se ver cercado por circunstâncias que você não entende, corra para aquilo que você entende. Amém? Corra para o amor de Deus. O que é que você sabe bem? Eu sei que se eu sou cristã, meu pecado está perdoado. Se eu sou cristã, um dia eu vou estar com Cristo. Qualquer área, escute isso, qualquer área da sua vida que você tenha medo, é uma área da sua vida que você não submeteu a Deus. Como mãe, eu só encontrei descanso depois de pensar e meditar a respeito disso. Porque todos os dias eu me lembro que os meus filhos, eles não são meus. Eu desconheço uma coisa que humilhe mais a nossa sensação de controle do que a maternidade. Porque você precisa entregar. E eu digo, não, eu submeto isso ao Senhor. Os meus filhos pertencem a Deus. Eu sou apenas uma boa mordoma. Eu sei que Deus os ama perfeitamente. Lucas capítulo 12, no versículo 32, Jesus diz: não tema, pequeno rebanho, porque é do agrado de Deus te entregar o reino dos céus. Romanos capítulo 8, no versículo 32, ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou à morte, também não nos daria com ele graciosamente todas as coisas. Do que você tem medo, meu irmão? Medo de não dar conta. E aqui eu acredito que a gente esbarra numa intimidação interna, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer escolhas e se paralisa porque a gente tem medo de não dar conta. Eu tenho medo de entrar numa faculdade e não dar conta, medo de entrar num casamento e não dar conta, medo de me tornar mãe e não dar conta. E aí você precisa lutar contra a tua própria alma. Nossa vida, ela precisa ser caracterizada pela alegria, meu querido. Cheia de plenitude e gozo no amor do Senhor. E quando você se preocupa a respeito dessas coisas que você não controla, o medo ataca isso tudo. Talvez você é uma pessoa que precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu quero te dizer, para a gente finalizar, 2 Coríntios, capítulo 9. Versículo 8. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém. Deus colocou boas obras na sua mão. Ele vai também te dar os recursos para isso. Qual é o remédio e o antídoto para o medo de não dar conta? Ter uma mente sã. Uma mente que conhece ao Senhor. Que sabe quem Ele é e quem nós somos. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas nós não. Isso devia ser um motivo de conforto, de paz, de alegria para o nosso coração. Porque Deus não exige que você fique, meu irmão, de um lado para o outro, sabe? Com seus vários divertidamente. Pensando o tempo todo, dando conta de tudo. Não. Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Quando você descansa e entende as suas próprias limitações, então você se entrega para o cuidado do Senhor.
Do Senhor que pode todas as coisas. Do Senhor que não está limitado. Do Senhor que não fecha os seus olhos, que não descansa. Não dorme. Não tenham medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No meio do seu dia a dia, meu querido, no meio das suas tarefas, dos teus afazeres, não se esqueça de que o Senhor lhe deu uma mente sã. Que é Deus quem te dá força e estabilidade para que você seja levado através de tudo aquilo que Ele traz e coloca na sua vida. São as responsabilidades do trabalho. Deus já te deu tudo o que é necessário para que você transborde em toda boa obra. É a maternidade? Você já tem, minha irmã, tudo o que é necessário para transbordar em toda boa obra. Não tenha medo. Se coloque de pé. Nós vamos orar por você.